E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos ao Palácio Schönbrunn. Aqui é o maior ponto turístico de Viena, mais conhecido, mais importante. E eu vou te falar, tem uma particularidade aqui para nós brasileiros, né? Nosso Dom Pedro I, nosso imperador, ele casou-se, morou aqui, porque a família imperial austríaca, né, da duquesa Leopoldina, tem um nome que é referência à localização daqui, eu vou colocar na descrição aí embaixo do certinho, mas ele morou aqui antes de virar nosso imperador, entendeu? Então é um lugar que, além de ter toda essa questão, a importância na questão para o país, né, para a Áustria, tem também essa relação com a gente, nós brasileiros. Vamos dar uma olhada, que tem muita coisa aqui e é um espetáculo, uma maravilha. Let's go, Big Truss. Pessoal, chegamos bem aqui. A frente de fato é muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Tem toda uma parte atrás de mim aqui, por trás dessa primeira parte do palácio. E tem uma série de coisas. Tem até você tem a possibilidade de fazer o passeio essas charretes aqui, né? Muito. Lembra demais aquela mesma estrutura daquelas que tem no Central Park, né? Meio vintage, inclusive as rodas são daquele tipo, né, bem antiga mesmo. E enfim, é na verdade aqui um ponto turístico que você tem que fazer aqui com muita calma. Na verdade é uma particularidade eu estar aqui porque eu, de fato, assim, ele fica um pouco afastado da cidade, da região. Na verdade essa região daqui, a parte já ao sudoeste, né, no caso sudoeste mesmo da cidade de Viena, onde a cidade começou. Eu já mencionei isso em outro vídeo quando eu fiz um walkthrough lá na West, né, na Westbahnhof, naquela região lá comercial. Porque na verdade a cidade de Viena ela começou aqui, depois ela foi se estendendo ao norte até chegar hoje, que é a grande nobre, a área nobre de Viena, às margens do rio Danúbio. No entanto, esse palácio aqui é um espetáculo. Aqui é um tour para você fazer 2, 3 horas, porque tem muita coisa. Ó, você tem ideia aqui. Deixa eu ajustar o foco aqui. Você tem essa região todinha aqui. Tem a entrada do palácio aqui, efetivamente. Tem o tour que você pode até ter acesso, né, na parte dos cômodos dos palácios. Tem objetos pessoais de personalidades que já moraram, possivelmente deve ter do Dom Pedro e tal, da Leopoldina. Então é um baita de um ponto turístico. Assim, eu gostei muito do formato do Belvedere, né? Esse Belvedere é um outro palácio, fica lá dentro bem pertinho da Hofbahnhof, né? A Main Station, a estação central de Viena. Essa aqui está bem afastado, é por isso que eu não tinha vindo aqui. Embora dessa vez o apartamento está aqui a 700 metros, até da janela do apartamento dá para ver toda a parte, os dois segmentos, essa primeira parte e a parte de lá atrás. Vamos dar uma olhada, eu vou dar uma entrada por esse lado aqui, que eu estou vendo mais pessoas indo para lá. E aí eu vou no sentido do fluxo, né? Segue o fluxo. Vamos lá. Pessoal, só para essa entrada aqui compõe a parte do jardim, é uma coisa espetacular de linda. Ó, eu vou seguir nesse sentido aqui, porque tem essa entrada aqui mais polposa, vamos dizer assim, que na verdade é uma das entradas, mas é um negócio assim, completamente essa parte já do garden, que a gente chama, né? A parte que eles têm 3 estágios, né?
Primeira entrada lá, o Garden e o Palácio Maior. Então é um negócio assim maravilhoso, ó. Olha só que coisa linda. Vou ajustar a câmera. Muito, muito lindo mesmo. Vamos lá que tem muito mais coisas. Pessoal, olha essa visão do lado oposto, né? A gente chegou do outro lado, né? Do palácio. E aqui é a parte que eles chamam do jardim, né? É por isso que tem a referência do Jardim Versalhes. Mas essa visão aqui, eu vou dar o zoom. Essa visão aqui é que é um espetáculo. É exatamente essa parte aqui que eu consegui visualizar lá do quarto do hotel que eu tô, do apartamento que eu tô, do hotel não, desculpa, do apartamento. Mas me veio à cabeça aqui agora é o seguinte, é que você vê como os objetivos na vida movem o ser humano, né? O ser humano, ele é movido por objetivos, quer dizer, Dom Pedro I, né, casado com uma família imperial austríaca, naqueles idos de 1700, 1800, decidiu largar isso tudo aqui. Imagine você, se hoje, quer dizer, tudo bem, século XXI tem uma preservação, mas naquela época isso daqui já era grandioso absurdamente, quando comparado com hoje, né? E o cara largar a mão de tudo isso aqui, da mordomia que existia naquela época, número de serviçais, de empregados e tal, para se jogar para um continente completamente desconhecido, né? Para desbravar e tornar o nosso país hoje o que exatamente é, só os objetivos mesmo. Então, para quem acha que zona de conforto leva alguma coisa, o maior exemplo é Dom Pedro I. E eu já tinha uma informação que Dom Pedro I era poliglota, né? Falava mais de 6, inclusive árabe, que era uma coisa difícil na época, e ele falava fluentemente árabe. Então é uma grande referência pra gente, né? Que temos uma cultura às vezes de não valorizar nossas grandes personalidades, seja do passado ou até mesmo do presente. É só a gente ver como a gente trata alguns dos nossos ídolos, né? Enquanto em alguns países viram filmes, até seriados, é o caso do Michael Jordan, virou um seriado da ESPN, e a gente às vezes menospreza. Então, cara, largar isso aqui tudo, bicho, foi o meu primeiro pensamento que eu vim aqui. O cara largar isso aqui tudo pra se jogar pra ir pro Brasil, pra América do Sul, é uma loucura mesmo. É o objetivo de vida. Vamos lá, vamos dar uma chegada lá na parte lá em cima, tanto nessa primeira parte aqui, desse chafariz lindíssimo, como lá em cima. Eu tenho umas imagens aéreas já dessa parte aqui, lindíssima, espetacular. Vou colocar aí, joga aí, estagiário aí. Joga aí na tela aí, beleza? Pessoal, chegamos ao terceiro, né? O terceiro estágio aqui. E aqui tem esse pórtico aqui, ó. Tem as escritas ali, Joseph Augusto, Maria Teresa Augusta, Imperatriz, Ereta, tal. Século XV. Então, pessoal, só pra gente dar aquela contribuição aqui, enquanto eu vinha subindo lá pra cá, eu fiz alguma leitura complementar. Essa parte todinha aqui, ela foi fortemente destruída no século XVI, XVII, durante as batalhas contra o Império Turco-Otomano, né? Que eles meio que dominaram essa região toda. E isso daqui ela só foi parcialmente reconstruída em meados do século XVIII e finalizado já ao fim do século XVIII, 1787, entendeu? Então, é aquela questão, né? Toda uma parte ela pode ter sido, né, destruída e tal, mas a beleza continua e é espetacular, entendeu? Eu vou ajustar a câmera aqui só para dar o zoom, ó. Essa aqui é o último estágio. Lá tem mais uma outra visão oposta,
E dá pra ver a cidade toda aqui. Tem esse lago aqui mais pra uma questão de simetria, beleza aí. Dá uma questão de ambiência. E dá pra ver a cidade toda. Ó. Inclusive dá pra ver a cúpula da catedral lá principal. Já na parte de Downtown Viena, vamos dizer assim. E é espetacular. E só pra gente, pra uma informação bem mais pontual aqui, esse passeio que eu tô fazendo todinho é gratuito. Gratuito mesmo. Se você quiser fazer o tour pelo museu, o custo é de 14 euros. E aí você, como eu falei, né, entra no palácio, você tem acesso a todos os cômodos, né? Com certeza é uma coisa muito mais rica. Mas a lógica do meu canal é tip, né? Então, se é barato, a gente tem que mostrar o que de fato é barato. E o passeio de fato é barato. 14 euros é um passeio muito barato. E a gente vai, só para finalizar o nosso vídeo de hoje aqui, só sobre o Schönbrunn, né, o Palácio de Versalhes de Viena. A gente vai chegar nessa parte aqui, vamos lá. É isso aí, pessoal. Aqui só para registrar aqui do outro vértice, né? A gente fez uma primeira apresentação já frontalmente. E só para deixar aquela mensagem aqui, né? De fato, o Palácio Schönbrunn, ou o Jardim de Versalhes de Viena, é definitivamente o grande mesmo. O momento apoteótico de Viena mesmo. Na verdade, é de fato o melhor ponto turístico daqui. Inclusive, fazendo um paralelo com relação ao Belvedere, ele tem uma dinâmica um pouco diferente do Belvedere. Porque o Belvedere, ele, embora tenha essa mesma lógica de 2, 3 steps, né, passos, vamos dizer assim, ele é um pouco mais dinâmico, porque primeiro é maior, a distância entre um espaço, um patamar e outro, ele é maior. E tem completamente diferente as lógicas. Inclusive essa parte que está aqui ao meu fundo aqui, ela é basicamente como se fosse uma espécie de um playground, né? Uma área no alto, que é para exatamente dar toda essa visão aqui. E basicamente tem um lago. Esse aqui não dá para filmar porque tem uma cerca viva muito alta. E aí não possibilita que a gente faça as imagens. E se resume isso aí. Você pode ver que tem essas tendas aí, são alguns bares, alguns restaurantes, né? Para você exatamente vir para cá, né? E desfrutar de toda a imagem. Não só do castelo, mas bem como da cidade ao fundo. Ó, para vocês terem, eu vou dar um zoom aqui, ó. Dá para ver a cidade de Viena toda, pelo menos a parte oeste, né? Mas mesmo assim, é um espetáculo, né? É um espetáculo e como o ditado popular, né? A maioria, ela sempre tem uma boa relação com a lógica. Então, de fato, aqui é o maior ponto turístico de Viena. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. É um vídeo mais curto, um vídeo mais dinâmico, setorizado, exclusivo com o Schönbrunn aqui, o Palácio de Versalhes de Viena. Eu gostaria de pedir aí para você se inscrever no canal, já estamos beirando 2.000 inscritos. Para mim pode ser, para vocês pode ser pouco, mas para mim é muito. Comecei há pouco mais de 7 meses e estamos aí, né, nessa luta. Beleza? Dá um like aí no vídeo, curte, deixa um comentário e segue a gente. Big Trust. Fica mais algumas imagens aí do Palácio de Versalhes de Viena.